Foi naquela cruz que Jesus ofereceu sua perfeita vida por mim e por você. Ninguém mais na história fez isso. Nem Moisés, nem Abraão, nem Buda, nem Maomé, ninguém. Ninguém deles fez isso por você. Não há na história da humanidade ninguém que entregou a sua vida por você. Ninguém que fez um sacrifício por você. Não há. Ninguém. Buda não fez o sacrifício da sua vida pela tua salvação. Maomé não fez o sacrifício da sua vida pela tua salvação. Ninguém mais. O único é Jesus. É o único. E é por isso que a Bíblia então nos diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quando Jesus deu o seu último suspiro de vida, ele disse: está consumado. Ou seja, o preço do pecado foi pago. Eu paguei por você. Eu pago a tua dívida. Naquela cruz, a cruz vazia, aquele sangue que foi aspergido foi por mim e por você. Foi pela minha salvação. Foi pela sua salvação. Antes daquela sexta-feira de horror, Deus abriu o livro da vida. Ele viu o teu nome lá, escrito em negro. E ao lado estava escrito: culpado, morte eterna. Culpado, morte eterna. Carlos, culpado, morte eterna. Suzane, culpada, morte eterna. Davi, culpado, morte eterna. Tiago, culpado, morte eterna. Juscelia, culpada, morte eterna. Mas depois daquele dia, quando Jesus foi para aquela cruz, literalmente ele transferiu toda a sua dívida, toda a minha dívida para ele. E quando Deus abre o livro da vida, para todos aqueles que então entregam a sua vida ao Senhor, como o Senhor da sua vida, Deus olha e lê em vermelho agora o teu nome. Carlos, no sangue de Jesus, perdoado. Suzane, no sangue de Jesus, perdoada. E assim vai. Glória a Deus por isso. Não é nada que você fez, não é nada que eu fiz, mas é o que Ele fez por mim e por você. A Bíblia nos afirma que todo aquele que confia no sacrifício de Cristo, todo, é perdoado e é salvo por Ele. Porque nós não somos salvos por nenhuma obra, por nada que nós fazemos, mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Isso sim. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. A primeira promessa, então, que nós temos nesse texto é a grande promessa da cruz vazia, cheia da promessa do perdão dos pecados. E a segunda grande promessa que nós encontramos nesse texto é a promessa de um sepulcro vazio. Volte então para nossas mulheres. Vamos voltar para ela. Depois que elas olharam para a cruz, elas continuaram então o seu caminho para o sepulcro. E enquanto elas iam, uma delas pensou alto: quem vai tirar a pedra para nós do sepulcro? O sepulcro está instalado. Quem vai retirar essa pedra para nós? E elas tinham uma boa razão. Como eu disse, era uma pedra de 2 toneladas. Diante dessa pedra estavam os soldados romanos e ela ainda estava selada. Não poderia ser movida. Ninguém poderia mexer com ela. De repente, então, enquanto elas estavam caminhando, a terra treme. A terra tremeu. Novamente, os poderes infernais tremeram. O poder do mundo tremeu. E eles tremeram, sabem do quê? Diante da majestade de Cristo. Eles tremeram diante da majestade de Cristo. Todos os poderes da época, liderados e representados pelos romanos, eles tremeram diante da majestade de Cristo. Novamente. Eles queriam ter certeza que Deus tinha sido enterrado, uma vez por todas. Eles colocaram aquela pedra de 2 toneladas e ainda selaram aquela pedra. E para ter certeza que nada iria acontecer de errado, eles colocaram aqueles soldados lá diante. Mas então, Deus fez todos os poderes do universo tremerem novamente. E dentro daquele sepulcro, Ele faz surgir uma nova vida. A vida eterna. E essa vida é a qual Cristo compartilha com nós. Essa é a vida eterna que Cristo compartilha com nós. Quando aquelas mulheres sentiram aquela terra tremer, elas então ficaram temerosas novamente. E elas tinham motivo. E elas olharam talvez umas para as outras, sem saber o que elas iriam fazer.
Será que nós vamos ainda? Será que nós ficamos? O que está acontecendo? Mas novamente as coisas voltaram ao normal. Parecia que estava tudo normal novamente e elas voltam para o seu caminho. E quando elas se aproximam então daquele sepulcro, algo maravilhoso novamente acontece. Elas estavam preocupadas. O que iria acontecer? Mas de repente elas veem algumas coisas tremendas e marcaram suas vidas. Primeiro elas olham para o chão, os soldados estavam caídos como mortos. Todos os soldados romanos estavam ali. De repente, então, elas olham para o sepulcro, a pedra tinha sido removida. O sepulcro estava aberto. E quando elas olham bem para aquela pedra, um grande, poderoso, reluzente, brilhante anjo de Deus estava sentado sobre aquela pedra. Escute só as suas palavras. Não tenho medo. Sei que vocês estão procurando por Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Aleluia. Cristo ressuscitou. Essa é a Páscoa. Cristo ressuscitou. Ele está vivo novamente, o sepulcro está vazio e a tremenda promessa que ele contém para nós, a vida eterna. Deixa eu contar uma história de um garoto para você. Filipe, ele nunca se encaixou muito bem com os outros garotos. Ele não se sentia muito parte do mundo. Ele tinha muito prazer em tudo, tudo para ele era bonito, ele admirava tudo, mas ele era diferente dos outros. E muitas vezes os garotos que deveriam ser seus amiguinhos o achavam estranho. Então, naquela classe de 8 anos, um dia era Páscoa, e o professor então falou para aqueles meninos da escola dominical, ele chegou com um ovo de plástico para eles, abriu, o ovo estava vazio, ele deu um para cada um, e falou, vocês vão lá fora. E eu quero que vocês coletem alguma coisa lá fora que represente uma nova vida. Então todos os garotos saíram, todos excitados, estavam contentes com a coisa, eles ficaram entusiasmados e foram e voltaram. De repente, quando aqueles garotos voltaram, então eles abriram, um por um foram abrindo seus ovos. Eles colocaram lá, então foram sendo abertos aqueles ovos. E de repente, diante de um ovo, foi aberto, tinha uma linda borboleta, o outro uma flor, o outro grama bem verde, bem fresca. E assim foi indo. De repente se abre um ovo e tinha uma pedra lá e todos os meninos deram risada. E quando chega no último, se abre aquele ovo e não tinha nada. E um dos meninos falou assim, alguém não entendeu nada aqui. Alguém não entendeu o que o senhor falou, professor. Que estúpido. E aí então, o professor se sentindo um pouco apertado dentro da camisa, Filipe levanta a mão e diz, esse ovo é meu. E eu entendi tudo, sim. E entendi muito bem. E eu trouxe esse ovo vazio. E ele está vazio, porque o sepulcro está vazio. Jesus não está lá e ele ressuscitou. Não precisa de nada dentro. O sepulcro está vazio. Então, de repente, aquelas crianças fizeram um silêncio total na sala de aula. E estranhamente, daquele dia em diante, Filipe foi aceito como parte do grupo. E Filipe então continuou a lutar pela sua vida, pelas suas dificuldades físicas que ele tinha. E no verão do ano seguinte, ele pegou uma infecção em uma daquelas que qualquer garoto passaria muito bem, se recuperaria, estaria bem. Mas o Filipe tinha o seu corpo todo debilitado e ele não aguentou. E ali então ele durou uma semana e ele morreu. E no funeral de Filipe, quando estavam enterrando ele, estava cheio de crianças de 9 anos com seu professor. E eles levaram um símbolo de recordação de Filipe. E ali então eles colocaram aquele estranho presente diante do caixão de Filipe para mostrar o seu carinho por eles. Não eram flores, não era nada que você possa imaginar, mas era um ovo vazio, que para eles agora representava o símbolo de uma nova vida. A Páscoa para aqueles garotos se apresentou como algo maravilhoso, como uma mensagem maravilhosa de esperança para aqueles garotos. Precisou um garoto estranho, um garoto que não fazia parte daquele grupo, para mostrar para eles a verdade tremenda do sepulcro vazio.